Deus Espírito Santo, que move desde as crianças até os mais idosos a crer em Jesus e a ficar nessa fé, também nos mova agora, nos conduza, quando queremos meditar na sua palavra, especialmente nessa leitura da epístola que nós fizemos hoje. Amém. Semana passada, no nosso sermão, na nossa mensagem, a gente começou falando de tristeza. E a gente falou que arrepender-se não é só sentir tristeza. Arrepender-se quer dizer a gente mudar de mente e, portanto, de atitude. Hoje nós vamos falar bastante de alegria. E é interessante porque assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como é a nossa vida. Ela fala de tristezas, ela fala de alegrias. E a maioria dos textos que a gente vê nos cultos sempre tem algo que faz a gente pensar nos pecados, ficar triste, que a gente chama de lei, e depois vem aquilo que faz a gente ficar alegre, porque a gente recebe o perdão, é o Evangelho. E a gente vai falar então de alegria hoje. Vocês sabem, né, que o Natal está perto e a gente já vê muitas festas, muitos presentes, muita alegria, né? Eu vejo aí o pessoal coloca no WhatsApp, no Instagram, comemorações, né, de professores, de funcionários de lojas, etc. O pessoal já trocando presentes, né? E, na verdade, a gente está cercado o ano inteiro por festas, por eventos, por coisas que oferecem alegria para a gente. Há vários, por exemplo, vários concursos de sorte, né? Telecena, Loto e outros, que prometem a alegria da gente ganhar os prêmios. Eu, por exemplo, eu preenchi um monte de cupons lá no supermercado lá, mas eu não ganhei o prêmio, alguém ganhou, não sei quem. Agora eu ganhei os cupons no outro mercado, vou preencher, né? Não sei se eu vou ganhar, mas sim, a alegria de um prêmio como esse é para um ou dois, né, que vão ganhar. E a gente também está rodeado de ofertas de prazer, de alegria na televisão, nas ruas, na internet, quem mora em cidade grande, nos shoppings, nas festas e assim por diante. Mas, meus irmãos, não é necessário a gente pensar muito para perceber que as alegrias que o mundo oferece são limitadas e são passageiras. Porque a festa acaba. O Natal do Papai Noel passa. Os prêmios não vêm para todo mundo. Os prazeres às vezes vêm, mas duram um pouco. E às vezes tem prazeres que têm um custo muito alto. E daquela alegria prometida, muitas vezes só sobra o cansaço, a ressaca, a desilusão, a tristeza. E aí então vem uma alegria bem diferente que é prometida, ensinada na palavra de Deus. É a alegria da fé. E eu quero ver com vocês hoje o que o apóstolo Paulo fala sobre essa alegria diferente, essa alegria da fé. Vou comentar um pouquinho sobre essa alegria. Ele começa aqui no versículo 4, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que alegria é essa que o apóstolo Paulo escreveu, mesmo não tendo muitos motivos para alegria? Bom, em primeiro lugar, essa alegria vem de Cristo. É por isso que Paulo diz, então, nesse versículo: estejam sempre alegres nas suas vidas, unidos com o Senhor. Ou, alegrem-se no Senhor. Essa alegria de Cristo, meus irmãos, está firmada na sua paz. Uma paz que Ele conquistou para nós
quando ele nasceu lá em Belém, e quando ele cumpriu a sua missão, morrendo na cruz lá em Jerusalém, e ressuscitando. Paulo diz em outro lugar, em Romanos, assim: agora que nós fomos aceitos por Deus, por meio da fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a paz que vai, então, guardar, vai proteger, vai cuidar dos nossos corações e mentes, porque a gente está unido a Jesus. O versículo 7 diz aqui, a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a alegria da fé que vem de Jesus, porque é Jesus que dá essa paz, que cuida do nosso coração, que cuida da nossa mente. E só Ele pode dar essa alegria. Não tem Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ou loteria, ou prêmio que possa nos dar esta alegria. Por quê? Porque só Jesus venceu a grande causa do pecado, a grande causa da tristeza e do desespero do mundo. Qual é a grande causa? O que é que causa mais tristeza e desespero no mundo? E Jesus venceu? A morte. Quando a gente fica doente, o que é isso? É sinal de morte. E às vezes ela chega. Então Jesus venceu a maior causa de tristeza, de desespero, ele venceu a morte. Então essa alegria da fé vem de Jesus, porque ele disse assim: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida completa. O profeta Neemias, lá no Antigo Testamento, ele já dizia assim, a alegria do Senhor é a força de vocês. Ou na versão antiga, tem até um cântico que é assim, a alegria do Senhor, a nossa força é. Então essa alegria é a alegria da fé. É a alegria que vem de Jesus, é uma alegria que, diferente das outras, ela não acaba. Em segundo lugar, meus irmãos, essa alegria da fé é uma alegria que produz frutos na nossa vida cristã. Porque ela é uma alegria que vem de Cristo, então ela só pode ser uma alegria viva, porque Cristo é vivo. E ela, então, é uma alegria ativa, ela é uma alegria duradoura. A alegria da fé está ligada aos frutos do arrependimento, produz em nós, então, frutos. E eu quero mostrar para vocês aqui 4 frutos da alegria da fé que aparecem no nosso texto. Tá? Primeiro fruto que Paulo diz aqui é moderação com todas as pessoas. Ele diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, o primeiro fruto que Deus quer produzir na gente, como fruto da alegria da fé, é a moderação. Lá em Efésios, Paulo fala disso de outra maneira. Ele diz assim, sejam bons e delicados uns com os outros. E perdoem uns aos outros como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E essa moderação, então, é ser paciente, até com quem nos faz mal. Até com aquele que, como a gente diz, nos torra a paciência. Porque essa moderação se apega em Jesus, porque perto está o Senhor. Esses dias, uma pessoa me comentou de algumas pessoas que ela viu assim, agir sem nenhuma moderação. Talvez vocês conhecem gente assim, chega, já quer exigir, já faz escândalo, não sei o quê, e quer ter o seu direito, começa a gritar e tal. E aí Paulo diz aqui, vocês vão ser conhecidos pela sua moderação. Bonito isso, Ele diz, olha, que a moderação de vocês seja conhecida. Quer dizer, que a gente não seja conhecido por ser escandaloso, ser gritalhão, etc. E se a gente às vezes cai nisso, vamos pedir perdão a Deus. Diz, Deus me ajude a ser moderado. Não só nas palavras, eu falei isso num outro sermão aí,
Quando você vai numa festa, seja moderado, saiba comportar-se lá. Você vai no show, seja moderado. Você vai no hospital, seja moderado. Você vai ter um atendimento no serviço público, seja moderado. E assim por diante. Segundo fruto da alegria da fé é a oração. Oração fervorosa, constante, confiante, agradecida a Deus. E essa oração é um remédio para a preocupação. Olha o que diz o versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Quer dizer, orem, supliquem a Deus, mas agradeçam também. Então essa oração, ela está ligada intimamente à alegria da fé. Paulo diz lá em Romanos 12 assim, ó, vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. E Jesus lá em Mateus 6, também diz que a gente não deve andar preocupado, mas entregar tudo a Deus em oração. Então buscar a Deus em oração, entregando a Ele nossas necessidades, nossos problemas, também nossos planos, nossas decisões, agradecer pelas bênçãos que Ele já nos deu. Isso é possível se a gente tem a alegria da fé. Alegria que nos acompanha também nos momentos difíceis. Terceiro fruto da alegria da fé é a gente ter pensamentos puros. Por quê? Porque o que a gente pensa tem influência direta no que a gente diz, no que a gente faz. Isso é muito fácil de constatar, né? Se vocês conhecem crianças, por exemplo, que só ouvem músicas que falam palavrões, besteira, imoralidade, é o que essas crianças vão falar. Eu acho interessante que aqui de casa eu consigo escutar bem os gritos lá do pessoal jogando bola aí na cancha, na quadra. E às vezes tem crianças jogando, adolescentes. Vocês precisam ver cada palavra bonita que eu escuto deles, ali jogando bola. Adultos também. Mas o que eu quero dizer? Pensamento vai influenciar o que a gente diz e depois também o que a gente faz. Jesus diz lá em Lucas, a boca fala que o coração está cheio. Então, o fruto da alegria da fé é fazer o que está aqui no versículo 8, eu vou ler de novo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, veja como isso é muito prático, Comece a ouvir as músicas que você escuta no carro, em casa. Que palavras tem ali? O que elas fazem você pensar? Se você lê, o que você está lendo? Lugares que você vai, coisas que você assiste. A gente tem que saber filtrar. Porque se a gente não cuidar, aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, um pouco sai nas palavras, sai nas atitudes. E aqui, falar em encher, gente, eu queria fazer um convite para vocês, Uma maneira hoje de expressar o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, é postar nas redes sociais, Então a gente posta lá, fui num lugar bonito, botei lá uma foto. Estou numa festa, botei lá uma foto. Fiz uma viagem, botei uma foto. Fazer um convite para vocês. Vocês viram que eu coloquei um vídeo, já algumas vezes nos grupos da igreja lá, para vocês divulgarem. Conheça a igreja luterana. Comece a divulgar isso constantemente. Mas mais uma coisa, que eu já vi gente fazendo, mas muito poucos. Que tal vocês começarem a tirar selfie, tirar fotos e postar assim, hoje eu fui na casa do Senhor. E postar no seu WhatsApp, postar no seu Instagram. Acho que é legal isso, Porque as pessoas vão ver, poxa, essa pessoa não só vai passear, vai em festas, ela vai na igreja também.
e ela postou isso, deve ser importante para ela. É uma dica, é uma maneira de a gente fazer propaganda também da casa do Senhor, também da nossa igreja, né? De repente, assim, antes de começar o culto, tira uma foto ali, pede para alguém tirar, ou quando termina o culto, ou antes de começar, que você está se preparando para o culto, tira uma foto do altar, ou tira uma selfie aparecendo, né? Porque as pessoas vão ver, olha o que está ocupando o tempo e a mente dessa pessoa, estar na igreja. E aí a gente vai pensar, poxa, que igreja é essa? Será que eu posso ir lá também? É uma dica de a gente mostrar o que está ocupando o nosso tempo no domingo de manhã, por exemplo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, né? Leve em conta todas essas coisas, né? Ele fala aqui, ó, tudo que é respeitável, amável, verdadeiro, boa fama e assim por diante, leve essas coisas em conta. Quando vocês vão dizer alguma coisa, quando vocês vão fazer alguma coisa, quando vocês vão tomar decisões, levem isso em conta. Tá? E aí vem o quarto fruto da alegria da fé, que é colocar em prática o que a gente recebe e que a gente aprende do apóstolo Paulo e de toda a palavra de Deus. O apóstolo Tiago diz, né, olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a coloquem em prática, põe em prática o que ela manda. Né? Jesus também diz, né, quem ouve a minha palavra e não a pratica é como quem constrói a casa em cima da areia, né? Vem a chuvarada, vem a enchente, a casa cai. Paulo diz aqui no versículo 9, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o quarto fruto da alegria da fé é a gente colocar em prática, a gente ouve e recebe da palavra de Deus. E na verdade, meus irmãos, essa alegria da fé que produz frutos na nossa vida, ela mesma é um fruto da fé em Jesus. A alegria da fé é um fruto da fé em Jesus. Por quê? Porque a boa nova de Jesus, que será de grande alegria, né, como disseram os anjos, os pastores lá na noite de Natal, essa grande alegria não combina com uma vida azeda, uma vida tristonha. A alegria da fé quer nos fazer ter uma atitude positiva frente aos problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem, mas Deus está convidando a gente a ver os problemas, às vezes, como provas. E ver o que Deus quer me ensinar com isso. Que valor real pode resultar dessa experiência ruim que eu estou tendo? E aí eu coloco umas perguntas aqui, né? Para a gente se fazer. Eu fazer para mim mesmo, cada um fazer para si mesmo. Esse ano que está terminando, você foi às vezes triste, azedo, talvez até carrancudo, frente às dificuldades e os problemas? Quantas vezes talvez a gente se matou de preocupação e a gente esqueceu o que Paulo diz aqui? Né? Não se preocupem, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, né? As suas orações. Quantas vezes a gente esqueceu que Deus está pronto para ajudar? Ou às vezes será que a gente esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar quando a gente tem que tomar decisões? Quantas vezes, talvez, o testemunho do Evangelho, mostrar para as pessoas que a gente é de Jesus, não foi a nossa primeira preocupação, foi a terceira, a quarta, talvez a última. O exemplo que eu dei aqui de a gente começar a publicar fotos da igreja tem a ver com isso. Se você publicar uma foto aqui na igreja, no evento da igreja, você está dando um testemunho. As pessoas estão vendo, puxa, olha só onde ela estava, onde ele estava. Quantas vezes a gente não foi moderado? Quantas vezes a gente não foi bondoso? A gente não foi tolerante com os outros? A gente pode ser tratado bem, né? Mas quantas vezes a gente talvez não tratou bem alguém? Quantas vezes a gente esqueceu de orar e de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu? Quantas vezes
a gente teve pensamentos impuros. A gente pensou em coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes a gente deixou de praticar o que a gente aprende na palavra de Deus? Essas coisas, a gente tem que pensar, fazer uma autoanálise sempre. E elas vão, né, se a gente for sincero, elas vão deixar a gente triste. E aí vem o nosso filme semana passada. Que não fique só na tristeza, que fique em mudança de pensamento, de atitude. Porque a boa notícia, meus irmãos, é que Deus continua oferecendo e dando de graça a alegria da fé em Cristo, para levar a gente ao arrependimento, fazer a gente mudar de vida, ter uma vida completa, como diz Jesus. Ainda bem que pela fé, a gente está unido a Cristo. E através dele, o Deus da paz está com a gente. Deus da paz está com cada um de nós, como diz o nosso texto. Pela fé em Cristo, nós temos a paz de Deus, que é uma paz verdadeira, do perdão que a gente recebe através do Salvador. E agora eu pergunto, você que está aqui, você vive, você sente essa alegria da fé que vem de Cristo, que produz frutos na nossa vida? Se você não tem essa alegria, eu vou dizer para você o seguinte: primeira coisa, pare de buscar essa alegria em você mesmo. Tem muitos ensinamentos hoje em dia aí, né? Você vai achar felicidade, alegria no seu eu interior. Você não vai. O nosso eu interior é apodrecido pelo pecado. Então, não ache, eu não procure essa alegria em você mesmo. Segundo, não procure nos outros. As pessoas nos dão alegria também, né? Mas as pessoas também são falhas. Não procure alegria em outras pessoas, em mestres, em políticos, não. E não procure essa alegria nas coisas do mundo. A gente já viu, as coisas do mundo passam, né? Não duram para sempre e não dão alegria duradoura. Busque ao Senhor. Viva com Ele. Porque só Ele pode dar a vida, só Ele pode nos dar a verdadeira alegria. Aqui no versículo 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que pode fazer a gente dizer isso. Tudo posso nele que é em Cristo que me fortalece. E Jesus lá em João 15 diz: continuem unidos comigo, eu continuarei unido com vocês, porque vocês só podem dar fruto se continuarem unidos comigo. Assim como um galho só dá uvas se ele estiver unido à planta. Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então, meus irmãos, se ainda não ficou claro, né? Vamos repetir. Essa alegria a gente tem unidos com o Senhor Jesus. Essa é a alegria verdadeira. Unidos com Jesus, através do Espírito Santo que você recebe aonde? Na palavra, no sacramento, na Santa Ceia. Aí nós podemos estar sempre alegres, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer lugar. Tem uma canção que diz, né, que Jesus aprendia a viver contente em toda e qualquer situação, baseado nesse texto do Paulo, né? A gente pode estar assim enfermo, a gente pode estar de luto, a gente pode estar passando por vários problemas, mas unidos ao Senhor nós temos uma alegria que vai durar até amanhã, até depois da manhã, até o nosso último dia, e depois vai ser para sempre na vida eterna. A alegria que nós temos por estar unidos com o Senhor Jesus, meus irmãos, então é a maior que existe. E é a que nunca termina. É a alegria que dura para sempre. Então, que Deus conceda para cada um de nós essa alegria da fé, nos faça produzir muitos frutos, e que nós possamos repartir esta alegria da fé para tanta gente que está por aí achando que as maiores alegrias são as festas, são os presentes, são a bebida, são os vícios e assim por diante. Não, vamos mostrar, olha, eu tenho tantos problemas quanto você, mas eu tenho uma coisa que me faz diferente.
Eu ganhei ela de presente. É a alegria da fé. Através de Jesus. Que assim seja. Amém.